Antônio Silva da Mota Júnior, 20 anos de idade, mais de 30 medalhas, terceiro lugar no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. Apenas um sonho: jogar na Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Júnior mora no município de Iranduba, cidade vizinha da capital do Amazonas, que possui aproximadamente 47 mil habitantes. Andando pela cidade, é fácil encontrar alguém que conheça o atleta. Júnior Mota, ele mora mais ali na frente, numa rua estreitinha. Como a dona Shirlane disse, andando mais um pouco, se encontra a rua onde mora Júnior. Vive um dos maiores atletas do Amazonas. É humilde, mas... É nessa casa que Júnior passou grande parte da sua infância com os pais e as irmãs. E olha, o esporte que ele praticou é um pouco diferente do vôlei, não é, seu Antônio? No início, eu não levava muito a sério em mente que ele poderia seguir como uma escolha profissional no ramo do esporte. Mas depois, quando já começaram a vir pessoas de Manaus para pedir para ele jogar pela escola tal, vieram convidar ele e pedir da gente para ele jogar pelo Colégio Brasileiro, depois pela Newton Lins. E aí a gente começou a acreditar que o negócio era mais sério, né? Mas depois de se apaixonar pelo vôlei, foi bem difícil parar. No começo foi um pouco difícil porque eu não tinha tênis, eu ia descalço. E tinham algumas pessoas que tinham um certo receio, mas depois eu jogava de society, então sempre que eu ia brincava. Foi quando a gente foi jogar os jogos escolares daqui do município. E aí, antes disso, o técnico, que era nosso técnico, ele chamou um amigo dele lá de Manaus, que hoje é meu técnico, que é o técnico da seleção amazonense. E aí ele me viu. E aí que criou assim mais gosto pelo vôlei. Foi quando eu fui pra lá, conhecer o pessoal, tipo bola diferente, pessoas novas, por exemplo, vindo de Manaus. E aí foi quando eu comecei a jogar. Para a dona Delma foi bem difícil ver o filho crescer desse jeito. Ela até se emociona ao falar da distância. Posso-se dizer que o sonho dele foi realizado. Conheceu vários lugares, novas pessoas, né? Então foi quando ele recebeu também a proposta para ir para Paraná, né? Que ele passou 7 meses lá. Para mim foi muito difícil, né? Assim, eu chorei muito quando ele foi. Porque 7 meses, assim, longe. Aí eu ficava até 3 horas da manhã pensando o que meu filho está fazendo, o que meu filho comeu. Será que meu filho está bem? Será que não estão maltratando meu filho, entendeu? Apesar dele ser esse homão assim grande, né? Mas eu sou mãe. E eu me preocupava muito, assim, com ele, como até hoje eu me preocupo, né? Tanto ele quanto a Diana. E, assim, eu creio que ele conseguiu realizar o sonho dele. O árbitro Genilson Ferreira, que acompanhou a trajetória do Júnior desde o início, aponta as dificuldades do esporte na cidade. Hoje nós, dentro do município, não temos um projeto público que incentive a prática esportiva. O árbitro lembra ainda que para Júnior viajar para competições, muitas vezes teve que fazer bingos. Às vezes que ele viaja, ele precisa correr atrás, pai, mãe, vender rifa, fazer bingos. Então ele praticamente tem que bancar as viagens dele. Como todo jovem jogador de vôlei, Júnior sonha em representar o Brasil. Esse também era o sonho do ex-jogador amazonense Paulinho Avelino, que foi capitão do time na década de 70. Para o ex-atleta, o vôlei amazonense foi esquecido pelo tempo. Mesmo podendo ter alguma dificuldade naquela época, nós fazíamos viagens de treinamento. Nós saímos do estado para treinar em outros estados, pegar experiência, para disputar campeonatos. Coisa que hoje a gente não vê. Eu acho que hoje o voleibol do Amazonas, aqui no norte, perde para quase todo mundo. Coisa que nós disputávamos com Rio, São Paulo, Minas. Nossas disputas eram com eles, não era com o Acre, não era com Roraima, não era com Rondônia. Paulinho desejou sorte ao Júnior e pediu para que ele continuasse a lutar pela carreira e principalmente pelo esporte no estado. Antônio, meu amigo, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas seria uma grande honra de poder conhecê-lo e poder, inclusive, conversar a respeito. Eu sei que você deve ter pessoas que estão lhe ajudando, sempre lhe ajudaram, mas se você precisar de um ex-atleta, de um ex-capitão da seleção brasileira também, que já participou de Copa do Mundo, de Mundial,
você pode contar com esse velho atleta aqui. As dificuldades enfrentadas há 40 anos ainda são atuais, mas o bastão para continuar essa luta agora está com o Júnior, que segue contando apenas com o apoio da dona Delma e do seu Antônio. Olha o monte.